A direção do Ceará, o jurídico do Ceará, fez uma solicitação à CBF, um pedido à CBF, que é uma sugestão, talvez, sei lá qual é o termo que foi usado lá, para que o jogo de volta não seja na Ilha do Retiro, seja na Arena Pernambuco. Não é que entre os motivos aí hoje tem até no blog de Mário Kempis, lá do Ceará, Kempão, que o novo presidente até trata como, além da questão do gramado, porque alagou, adiou o jogo lá para o dia seguinte contra o ABC por questão da segurança da torcida do Ceará. Esse segundo ponto eu não vou nem entrar nisso aí, porque, enfim, pelo amor de Deus. Mas vou focar na questão do campo. Essa questão de segurança com segurança pública, polícia e tal, enfim, isso aí é conversa mole. Mas a questão do campo, sim, vale o debate da questão do Ceará. Eu não acho que vale a solicitação do Ceará, porque eu confesso que eu não me recordo de ver isso. E sobretudo, o quanto me surpreendeu da quantidade de gente que achou razoável o visitante querer mudar o local e indicar o local, porque não sugeriu a Arruda, sugeriu os Aflitos, sugeriu a Demicunha, o Lacerdão, não. Sugeriu, tirar daqui e colocar aqui. Ainda tire daqui e bote ali. Eu confesso que eu nunca tinha visto isso e me surpreendeu a quantidade de torcedores assim do Ceará, aqui, pelo menos que reclamaram lá quando eu coloquei a tweetada, que acha que é isso mesmo e tal, não sei o quê, você está sendo clubista, aquilo é um pasto, um estádio velho, tal, e começa esse negócio, que é a Ilha do Retiro, a Ilha do Retiro está tudo velho e tal, mas é a casa do clube, porra. Aí eu vou tentar falar aqui da seguinte forma. Para o jogo não ser na Ilha do Retiro, se o Sport não quiser, ou o clube perdeu os alvarás do estádio, os laudos técnicos do estádio. Se o estádio está aprovado, aí teve até um cara que falou, e se o Elzi Cabral, que é um estádio menor, lá do Ferroviário, fosse para a final? Veja só, se o estádio estivesse apto, não sei nem qual a capacidade, talvez pela capacidade que tem, não sei, não estou do regulamento decorado aqui. Na Copa do Brasil, por exemplo, tem, não sei se a Copa do Nordeste tem lá 10 mil, 15 mil. Mas vamos supor que fosse o número do Elzi Cabral, estádio menor, mas que tivesse dentro da capacidade. Se está dentro da capacidade permitida da final, está com o laudo de engenharia, dos bombeiros, da Polícia Militar, está aprovado, está tudo, o estádio de cor, é lá. Não tem, pô, não é o visitante que vai. Mas aí eu vou chegar a um outro ponto que eu achei muito curioso para arrematar essa história. Então, se a Ilha do Retiro está aprovada e o clube fez todos os jogos lá, o Sport só empatou um jogo como mandante. Não foi na ilha, foi na arena. O Sport fez até agora 6 partidas na Copa do Nordeste como mandante, 4 na primeira fase, 6 jogos na Copa do Nordeste, 5 na ilha, com 5 vitórias, 1 na arena com um empate. Assim, é difícil de entender que para o Sport jogar na ilha, onde tem mais de 2 mil jogos, que seja um fator. Se não fosse um fator, assim, todos os times que o Sport enfrenta no Brasil, os melhores desempenhos do Sport são quando joga na Ilha do Retiro. Ele vai conseguir uma renda maior que na Arena Pernambuco? Certamente não irá. Mas talvez com plano de sócio, talvez a renda da Arena Pernambuco nem seja tão grande, como também já não é no Castelão, porque a galera bota 30 mil de check-in, 20 mil de check-in. No próprio Castelão isso não é, já está com plano de sócio lá. Na Ilha do Retiro hoje, as rendas elas estão sendo abaixo pelo plano de check-in, ou seja, na própria Arena Pernambuco funcionaria dessa forma. Então, a bilheteria, que ano passado, o jogo contra o Fortaleza, primeiro, a capacidade da ilha estava bem menor contra o Fortaleza, nem estava aberto, mas estava bem menor. E ali, como foi tudo no ingresso, foi 1 milhão e 800 mil reais. Foi a maior renda da história do futebol pernambucano. E era o jogo de ida. Nesse agora, sendo um jogo onde o Sport precisa fazer um caldeirão, todos os títulos do Sport, assim, onde ele precisou ser decisivo, eles foram na Ilha do Retiro. Então, eu não condeno a direção do Sport indicar um estádio que é velho, o estádio vai fazer 90 anos. Todas as arquibancadas, uma foi feita em 50, outra foi feita nos anos 90, outra foi feita... A Ilha do Retiro, ela é toda... Por exemplo, essa arquibancada frontal, quem está acompanhando no vídeo está vendo ali que tem as laterais. Em algum momento, o tamanho do Sport inteiro foi dessas arquibancadas do cantinho. A arquibancada era toda assim. Essa frontal, essa parte maior, ela foi construída, se não me engano, em 1955, para o cinquentenário do Sport. Os tobogãs atrás dos gols, onde a arquibancada fica maior novamente, foram feitos em 1984. O setor das cadeiras, onde dobrou de tamanho, ele tinha um perverso e cresceu, foi em 84. Aí, essa curva aqui, que junta o tobogã com as cadeiras, foi feita em 97. Essa outra curva foi feita em 2007, ou seja, é um estádio que vai cedo. E antes de 55, tinha tido a reforma da Copa de 50. A Ilha do Retiro é isso. Ela é um puxadinho que foi crescendo e ficou desse tamanho.
É um estádio velho que precisa de reforma e ninguém nega isso, que o campo é ruim, mas está aprovado. O Ceará, nessa questão, acho que o Ceará talvez não tenha tido toda a coragem do mundo, porque a grande coragem do Ceará disse, era pedir a interdição da ilha. Só, eu acho que deveria. Porque aí, se a ilha foi interditada, o jogo não tem como ser aí. Agora, veja só, o que está sendo feito, o Petrolina poderia fazer, o Coritiba, em tese, poderá fazer, o Guarani, lá na Série B, poderá fazer. Na verdade, é uma solicitação que todo mundo pode fazer. Imagina agora, eu fiquei imaginando a jurisprudência e a partir de agora está valendo, o visitante diz, não quero jogar ali. Mas o estádio está aprovado. Não, mas se chover no dia, mas o jogo é daqui a um mês. Se chover no dia, inclusive, se chover no dia, o jogo não será na ilha. Como não, veja só, como foi no CRB no passado, o jogo estava na ilha, deu para caramba, o jogo foi adiado, o jogo seguinte foi na Arena Pernambuco. Inclusive, eu acho que dentro do esporte a direção sabe, o time sabe, a torcida sabe, a imprensa sabe, todo mundo sabe que se não tiver condição, já não é uma grande celeuma, uma transferência. Por exemplo, vamos supor, o Ceará não falou nada, o Ceará não fez nenhum requerimento. No dia tivesse, não é na hora do jogo não, tá? No dia, durante choveu para caramba e tal, esse jogo seria na arena e ninguém ia achar um absurdo, como não achou das outras vezes. Meio que já se aceita. Agora, impor, meio que por sugestão, eu achei assim uma jogada muito ruim. Isso, por exemplo, inflama, eu acho que muito mais a atmosfera do jogo do que ganhar do Coritiba. Eu estou no mínimo equipar. Eu acho que, na verdade, já seria um jogo de pressão muito grande, salvo uma goleada do Ceará na ida que inviabilize uma reação do esporte na volta. Mas um resultado, mesmo que seja ruim para o esporte, mas que seja reversível na volta, acho que teria uma atmosfera, mas isso aí mostra que eu não consigo imaginar, por exemplo, que isso não entre na pré-eleição de Anderson. Só, a direção do nosso adversário pediu para o jogo não ser aqui. Sabe por quê? Porque tem algum motivo para os caras não quererem jogar aqui, não é pela segurança da torcida ou pelo gramado. Então, assim, eu acho que é uma jogada muito ruim. Mas, enfim, para arrematar o que eu estava dizendo, também uma notícia que saiu agora há pouco, pelo menos eu vi agora há pouco, no blog de Campos também, de que o Ceará vai solicitar a transferência de alguns jogos da Série B para o PV. Por quê? Assim, por que não no Castelão? Assim, é porque é um alçapão, porque é por causa do público menor, por causa do gramado, porque a demanda de público vai ser suficiente para o PV virar um caldeirão? Veja só, o Ceará tem todo o direito do mundo, mas será que os adversários não devem dizer, não, PV não, pô. É ruim, a segurança da minha torcida vai ficar meio complicada lá no PV, porque eu acho que é mais fácil chegar no Castelão que no PV. E tem um estádio de Copa do Mundo à disposição. Por que vai jogar no estádio menor, no estádio mais antigo? Mesmo que tenha sido uma reforma, mesmo que o PV tenha reforma até melhor do que a Ilha do Retiro, onde tenha passado por reforma recentemente, todos os assentos são cadeira, mas é um estádio menor. Veja só, acho que o Ceará deu o pano para a mão para que os adversários falem a mesma coisa. Esse jogo deveria ser no Castelão, não era para ser no PV. Eu achei muito incoerente, no dia seguinte, uma solicitação como essa, fazer um pedido onde você sai de um estádio de Copa do Mundo, e lembrando até brincadeira da Copa, mas a Copa de 50, mas você sai de um estádio da Copa de 14, uma Copa recente, para ir num estádio menor, onde toda a estrutura desse estádio é pior do que a do outro. Inclusive para o adversário de vestiário, de campo, de tudo é pior do que em tese, tudo pior que o outro. Eu não vi sentido, porém, eu não vi sentido dentro do que o Ceará fez ontem. Mas esqueça o que o Ceará fez ontem. Isso que o Ceará fez é absolutamente normal. E o próprio Ceará já fez isso contra o próprio Sport. Em 2018, o Ceará estava na lanterna da primeira divisão, o Sport estava até bem naquele momento. O Ceará botou o jogo no PV para criar uma atmosfera. Veja só, é tudo que o Sport quer na ilha, o Sport quer uma atmosfera. O Ceará botou o jogo no PV para criar uma atmosfera, para tentar criar uma reação. E venceu o jogo. Gol de Arthur Cabral. Dali, o Ceará fez uma recuperação espetacular e escapou do rebaixamento. E o Sport, inclusive, por outro motivo, como a família Bastos, saiu do trilho e acabou caindo para a segunda divisão. Mas aquele jogo foi para o PV porque o Ceará quis criar uma atmosfera. Porque isso é natural do futebol. Tem 2 estádios à disposição. Tipo, né, como o Recife tem outros estádios. Então, assim, se a ilha está aprovado, como o PV estava aprovado, é direito do esporte, é direito do esporte total. Assim, eu nunca vi um negócio desse assim do visitante. Assim, me surpreenderia bastante. Oficialmente a tabela já está marcada para o jogo da ilha, tá? Eu até dei como informação o seguinte: se tiver uma mudança, nesse momento teria que ser a solicitação do Ceará ser acatada pela CBF ou até uma solicitação do próprio esporte, porque nesse momento a tabela já está lançada. O jogo é na Ilha do Retiro, não é que o esporte vai escolher, embora as frases de Yuri Romão elas sempre sejam meio assim. Você fica até, a entrevista que ele deu para o GE,
Não, agradeço, assim, ele brincando, né, agradeço o interesse, a preocupação do Ceará, mas a gente aqui vai definir o estádio, mas ele não falou a ilha. A frase dele não tem a ilha, não tem outras frases, ele diz, não, a gente vai ser na ilha. Até acredito que seja, mas a frase do presidente do esporte não tem a palavra ilha, pelo menos eu não vi. Mas, de qualquer forma, caso não seja na ilha, é porque a própria direção do esporte fez uma solicitação, porque nesse momento o jogo está na ilha. Enfim, eu acho que o mandante cabe escolher o estádio dentro da sua unidade federativa, porque, obviamente, valeria a queixa de você reclamar da escolha do mandante numa venda de mando. Como a gente já reclamou aqui várias vezes, como Guarani e Vasco não é em Campinas, é em Manaus. E acaba atrapalhando terceiros. Nesse caso, não tem terceiros, é uma final. Não tem time de fora que vai ser prejudicado. Primeiro que é uma final, e não é uma transferência. O esporte não está escolhendo para jogar em outro estado para qualquer coisa do Ceará. Não, o esporte está escolhendo um estado que está aprovado dentro da competição. Aí você pode até questionar os laudos. Você pode até dizer como é que esse estádio está aprovado. Essa é uma reclamação muito mais pertinente. É dizer como é que, na visão de quem está reclamando, como é que esse estádio está liberado para uma fase como essa, para um jogo como esse. Isso pode ser questionado. Mas se o estádio está liberado, a escolha do estádio ser questionada, aí eu acho inacreditável. Eu confesso que eu nunca tinha visto isso. Mas também não vou afirmar que é algo inédito, porque o futebol já vi muita coisa. Mas eu nunca, pelo menos eu não me recordo dessa forma. Acho que acabou sendo uma solicitação pouca. Me surpreenderia demais. E obviamente, se a CBF mudasse, eu acho que o esporte reclamaria e acionaria o STJD para mandar e tal, para mudar, porque realmente não cabe. A indicação é do visitante. O esporte não vai dizer, a ida não tem que ser no Castelão, não. Não quero, na cabeça, não quero 50 mil pessoas, não, pela segurança da minha torcida. Só vou ter 3 mil, vai ter 50 mil pessoas do outro lado. Gera uma insegurança. Eu prefiro no PV, onde fica mais proporcional e tal. Mas não, seria absurdo também, não seria? Então é isso. Eu acho que, afinal, no Castelão, e a volta eu acho que é na ilha. E no final das contas, se o jogo realmente for na ilha, ficou até uma situação ruim. Se o jogo for na ilha, o Ceará se desgastou à toa para uma situação e acabou inflamando uma situação que não precisava. E se o jogo for na arena, a direção do esporte ainda se passa por fazer a vontade do adversário. Ou seja, a torcida não quer, o time não quer, o adversário não quer, mas só a diretoria do esporte quer. Ou seja, se o próprio jogo do esporte não for para a arena, vira uma bomba no colo da própria direção do esporte. Então, assim, eu achei uma movimentação muito ruim do Ceará, mas muito ruim mesmo. E outra coisa, jogo na ilha não é garantido de nada. O Santa Cruz comemorou 3 títulos dentro da Ilha do Retiro. Foi campeão pernambucano em 12, no dia do aniversário do esporte, em 13, ganhando o jogo, e em 16. Então, assim, não tem, a ilha tem os principais títulos do esporte, mas tem algumas derrotas também. Título não é sinônimo de nada. Agora, achar também que o esporte não é um time com resultados maiores dentro de sua história da ilha do que em qualquer outro lugar, aí é brincar com a inteligência dos outros. Eu achei uma movimentação ruim do Ceará. Primeiro, inócua, né? Inócua. E que não ficou interessante pro desenho das peças de um. Porque, ok, finais se mexe nos bastidores, né? Você faz movimentações para irritar um lado, provocar, acender uma chama no seu clube. Eu acho que essa movimentação ela foi ruim, e você já citou o ponto, também falaram no chat, isso, né? Um dos pontos. Diminuiu a chance do jogo ser na arena. O pedido do Ceará diminuiu a chance do jogo ser na arena, porque agora Yuri Romão tem contra ele o argumento mais perigoso possível para um presidente ter contra, que é o outro time quer jogar na arena. Você vai fazer o desejo do outro time? Porque até então, Yuri Romão vinha adotando um discurso, como o Cássio falou, um discurso de neutralidade, né, e nos bastidores, conversando com ele, eu vi algumas pessoas que conversaram, que me procuraram, né, uma preocupação com o poder de arrecadação da partida. Então, ele vai alongar ao máximo essa decisão, possivelmente esperar, inclusive, o jogo de ida, mas agora ficou um desenho terrível para ele. Né? Exceto algo totalmente inimaginável, que seria o Sport resolver a partida na ida, inimaginável, repito, ninguém conta com essa possibilidade. Qualquer outro desenho basicamente obriga que o Sport jogue na sua casa, que o Sport jogue na ilha, e o movimento do Ceará só fez fortalecer esse elo da torcida do Sport,
dos jogadores de todo mundo com o próprio estádio, né? Então acho a movimentação meio infantil Eu não até, entendi. né, do Ceará. Assim, eu É, achei assim, inacreditável. Assim. isso. E o meu ponto foi o seguinte: e isso mostra que futebol, para algumas coisas, assim, a paixão do torcedor que a gente respeita, e tem que, o cara ama o seu clube, mas assim, de alguma forma, que é onde você realmente, e muitas vezes, infelizmente a gente vê isso, de você abraçar qualquer coisa. Porque Já a vi tudo quantidade de isso. gente que achou que é isso mesmo que o Ceará deveria fazer. Assim, pô, eu fico pensando, se é o contrário, é aquele negócio, pensa só se é o contrário, pô. Assim, será que você acharia razoável? É isso que eu até brinquei. Disse, ó, ontem eu aprendi que é razoável. Ontem eu aprendi que é razoável o visitante pedir para tirar o jogo e escolher o estádio. Assim, e se E não você achar tem, que é um absurdo, você é clubista. A minha dúvida e foi não tem, exatamente essa. e não tem assim, as equivalências. É óbvio que o Castelão é um estádio melhor que ele do Retiro, óbvio. E ninguém Mas que comparou hoje, isso, que ninguém é maluco. Só, assim como exatamente, tem maluco, é. assim, ninguém tá perdendo tempo para fazer uma comparação dessa. Mas que tem problemas, né? Problemas de operação, inclusive. Problemas de operação. Ele fala da segurança da torcida do Ceará na ilha, mas a gente viu relatos recentes de coisa que nem tem aqui em Pernambuco, por exemplo. Aqui em Pernambuco, toda a violência das organizadas costuma ser fora, né, do estádio. A gente teve aquele caso na Copa São Paulo de Juniores, que a galera invadiu lá e bateu, né? Sim, tá falando aqui no Recife, né? Foi. Aqui no Recife. No Castelão a gente viu recentes, inclusive de mesmas torcidas brigando, né? Acho que foi de Fortaleza, teve um confronto tinha um problema relacionado ao bar, que gerou confusão também, violência no estádio. E na final da Copa do Nordeste do ano passado, a torcida do Sport, que foi ao estádio, passou 2 horas no escuro, né? Sem ter direito a comprar, né? Água dada, não. Não tinha direito a comprar nada para comer ou para beber. Então, assim, o próprio Estado do Castelão, que não deveria, porque tem estrutura, né, de Copa do Mundo recente, Aí é não um problema de deveria operação, na submeter verdade, né? de operação. Então, os estádios têm problemas, seja de operação, seja de manutenção. Tá? Quantas imagens a gente já viu do Castelão também com gramado alagado? Agora, a questão é: pode-se ter futebol naquele cenário que Sport e ABC voltaram para o segundo tempo? É claro que não se pode. É claro que não se pode. Tá? Se no dia do jogo tiver aquele cenário, não vai ter jogo. Simples. Se durante o jogo ficar daquele jeito, não vai ter jogo. Simples. E Vale seria para na arena, todos os estádios. seria na arena, sem Vale estresse. para todos os estádios do planeta. Do planeta. Tá? E aí você não pode, como o Cássio falou, né, prever o que vai acontecer. Vai ser um dia de chuva. A maré, por exemplo, vai estar baixíssima. Zero, quase. E nesse 0,4 na caso, hora nem é do jogo. previsão, porque é pela Lua, né? Então, assim, realmente, Maré estará. ao contrário da chuva que você consegue É, prever alguns dias e tal, mas não é algo muito é, preciso, a maré é algo muito mais perto, né? O jogo começa às 9 horas, né, da volta, e o pico de maré baixa, vê só que loucura. Eu tava brincando, torcedor do Sport tem que saber de direito, né? Agora tem que saber agora de maré, porra. E até explicar o porquê da maré um pouquinho. O pico da maré baixa vai ser de 8h45, ou seja, como a maré dura umas 6 horas, durante o jogo, o máximo que ela é subir, mas não fazer diferença. A Ilha do Retiro, ela é localizada no máximo a 100 metros. Eu até vou colocar o mapa. Toda vez eu faço no máximo, mas eu nunca parei para colocar no mapa a distância. Mas é muito perto do rio Capibaribe. E é um nível, basicamente assim, o rio está aqui, você sobe um pouquinho de nada de concreto e já está ali o estádio. A grama da ilha, se você alguém, não sei se todo mundo já reparou, é um pouco acima da arquibancada. Tem até alguns degraus que você olha assim, o gramado está. Se você estiver nos primeiros degraus, você tem que ficar em pé, que você não enxerga. Mas enfim. Qual é a questão da maré alta, maré baixa? O solo da ilha já está muito desgastado. O Sport fez até um vídeo no passado que tem argila numa terceira camada lá, ou seja, já tem problema da drenagem. E mesmo contratando todas as bombas extras possíveis para instalar lá, para drenar um campo encharcado, se a maré estiver alta, a água não escoa. Porque tipo, a Ilha do Retiro não está aqui e o rio está aqui. Essa água não vai descer. Se a maré estiver alta, ela fica basicamente equiparada ao estádio, então não escoa. A maré baixa, a água consegue escoar. Então, são duas coisas. O jogo contra a ABC, a maré estava alta e choveu um nível muito grande.
se chover no nível muito grande, mesmo com a maré baixa, o campo pode ficar inviável contra o Ceará. Não estou dizendo que pode ficar uma merda, pode ser paralisado, pode ser tudo. Mas a chance dele ficar só um campo pesado e não ficar uma piscina como ficou, aí ela é muito maior. Porque ali a água não tinha para onde escorrer. Ela estava basicamente no nível do rio, que está logo ali do lado. Se você pegar o Google Maps e colocar ele no Retiro está aqui, o rio está aqui. É algo assim muito perto mesmo. Então, com essa maré baixa, ajudaria. É foda falar no estágio da maré, mas é um fato, é engraçado, né? É engraçado e bizarro ao mesmo tempo. Mas é um cenário, a maré vai estar baixa no dia, a chuva. Maio é um mês que chove em Recife? É um mês que chove no Recife, sim. Tem possibilidade de chover nesse dia? Porra, tem, mas você não tem como dizer que você... Eu até brinquei, não dá para ser Minority Report, pô. Não dá para o cara ser preso, punido, porque... Em tese, se você simulou que daqui a um tempo, alguns dias, o cara vai... Que é o filme, né, lá com Tom Cruise, o cara vai cometer um crime, um assassinato, qualquer coisa do tipo. Não dá para dizer aqui, ó, vamos tirar o jogo do estádio porque daqui a um mês vai chover. Nunca foi assim, pô. É isso que eu tô falando. As pessoas não podem achar isso razoável. Porque isso não existe em nenhum lugar do mundo de mudar um estádio de um jogo daqui a algum mês, porque supostamente daqui a algum mês vai cair uma chuva muito grande e vai ficar igual ao ABC. Coisa que nem quantos jogos já ficaram igual ao ABC. Quantas vezes? Já tiveram paralisações, mas quantas vezes você viu ele do Retiro no jogo contra o ABC? Aquilo ali ficou bizarro, mas aquilo é exceção, pô. Você não pode tratar aquilo como uma regra. O Ceará pode até achar que tem que fazer isso mesmo, tem que fazer todos os movimentos possíveis, tudo bem. Mas tem a consequência, acho que também tem a contrapartida. Quando o movimento, eu acho que quando ele cruza uma linha e vira um movimento ridículo, aí tem a contrapartida. Que eu acho que é, inclusive, analisar o fato, que é o que eu tentei fazer, que eu estou tentando fazer, de analisar, de analisar o fato, onde não é algo comum, não é o que se vê, não, é o tipo de algo que eu fiquei até pensando. Eu tenho um meme muito bom. Eu tenho certeza, está tendo uma discussão bem bizarra sobre qualquer coisa, alguém bota a figura. A minha felicidade é saber que quando eu fechar o Twitter, isso nunca vai ser uma discussão dentro de um círculo normal da sociedade. No futebol geral, eu falo em qualquer lugar, a impressão que eu tenho é essa, de que em qualquer outra final do campeonato, um cenário como esse nunca seria levado a sério. Eu até fiquei pensando em alguns cenários depois. O Ceará está na Libertadores. Aí o Ceará tirou o Palmeiras. Do outro lado, nas quartas de final, o Boca Juniors eliminou o Peñarol. Só que nesse dia choveu muito em Buenos Aires. Muito, muito, muito. E o campo da Bombonera ficou encharcado. E por algum motivo acabou o jogo tendo que ser no dia seguinte. O jogo foi no dia seguinte e o Boca foi lá e eliminou. Aí na semifinal, na volta, vai ser na Bombonera. Aí o Ceará manda um requerimento para a Conmebol pedindo que o jogo não seja na Bombonera pelo risco de alagamento. Como que isso seria uma piada internacional? Assim, por isso que eu estou falando de sair, de expandir. A gente está falando aqui uma coisa muito restrita, assim. Pensa assim, em outro nível, em outras escalas, assim, você fazendo, tentando traçar paralelos, assim. Eu fiquei pensando, eu nunca tinha visto isso, pô. Mas, enfim, se o Ceará conseguir também, parabéns, conseguiu. O jurídico foi muito forte, se conseguir. E se o Sport permitir, é uma derrota muito grande para o Sport, é uma derrota de bastidor muito grande, se o Sport não jogar no seu estádio, querendo jogar no seu estádio, porque o visitante disse que não ia jogar. E o último ponto que Coque, que ele falou assim, ó, convenhamos que o campo dele é deprimente. É deprimente. É uma das grandes vergonhas do esporte, é esse estado do gramado ser desse jeito, por tanto tempo, há tantos anos, de vez em quando fica bonitinho, aí passa um mês, acontece um negócio lá e tá contra o ABC tava bonzinho, rapaz, antes da chuva. Mas tô falando visualmente, o visual é muito feio, assim, é impressionante como tem. Aí tá, não, mas aqui aí tá colocando um negócio lá, um remédio ali, não sei o que. Na televisão é pior. Na televisão é pior, no estádio é melhor. É muito uma vergonha do esporte, e essa é a diferença. Eu não acho que nenhum torcedor do esporte acha que é um campo do caralho. Ninguém acha isso. Mas por algum motivo o campo está aprovado. Esse é o ponto. Se a CBF falar isso, esse campo, em algum momento, inclusive em algum momento vai ser. Em algum momento, virando Liga Nacional, com o futebol evoluindo, em algum momento a Liga vai chegar e dizer, ó, infelizmente, não dá mais. A iluminação não atende ao requisito mínimo do número de lux, tem que ser 1.600, o seu está baixo, o seu gramado para o nosso produto não bate. Em algum momento, eu acho que ele vai ser vetado. Mas, para esta Copa do Nordeste, ela está aprovada. Esse é o ponto. Compertino trouxe a mensagem que é importante, Compertino Freitas. É complicado não ter o contraditório, não ter ninguém do Ceará para contra-argumentar. A Tapota Esporte, amanhã vai ter, inclusive, Ceará e Fortaleza. Léo pode falar, vai estar no programa, ou quem estiver no Ceará amanhã,
Minhoca, enfim, qualquer pessoa pode falar do programa de amanhã. Esse tema veio agora porque a gente estava falando do calendário do esporte e, enfim, era um assunto relevante. Mas Cupertino, se quiser, pode explicar a gente também, porque ele acha... Mas eu posso dizer o seguinte também. Tem absurdos que não precisa dar o contraditório para o absurdo, não, pô. Tá entendendo assim? De vez em quando é foda assim. Tem que ter o lado. Tipo, assim, de vez em quando o absurdo não precisa ter um contraditório. Ele é absurdo por ser absurdo, pô. Assim, não tem muito sentido. Eu sei que vai ter. Certamente eu sei que tem, porque tem um jurídico achando que isso é uma visão certa. Então, certamente tem um contraditório. Mas eu tô falando assim, de peito aberto, assim, que eu acho que. Porra, é isso que eu tô falando. Veja do futebol de uma forma geral. Você acha que isso é normal? Você vê por aí. Traga exemplos. Traga um exemplo de time visitante que mudou o mando de campo do mandante. Uma final de campeonato. Numa final, um mês antes. Isso não existe no futebol. Isso não existe. Então, assim, é o contraditório aquele negócio. Parece aquele debate que fazia lá na Jovem Pan, que aí era o contraditório daquele absurdo que a gente ouvia. Porra, mas tudo bem, mas ok. Mas, só, é muito claro, forma, só, o estádio, a gente vai ter essa visão amanhã. É o que o Cássio falou. Cássio foi muito, veja só, Cássio foi muito claro ali. Veja só, é um estádio. Eu não acho nem que foi. Cássio foi. Trouxe a informação. É um estádio autorizado. Tem todas as licenças. Tem a capacidade. Tem absolutamente tudo que a competição exige. Então, infelizmente, para a visão do presidente do Ceará, ou do torcedor do Ceará, que acha que isso está certo apenas por beneficiar o Ceará, tá? Porque, detalhe, o campo ruim é melhor para o Ceará também, tá? O campo ruim, vamos supor, a tendência é que o Ceará venha para a ilha, talvez com a vantagem. Jogando pelo empate. Como é que o campo jogando pelo empate? O campo ruim é muito melhor para ele, porque com o campo bom, o Sport foi muito melhor do que com o campo ruim contra o ABC. Só ver como foi Sport e ABC. Tá? Então, assim, você não pode. Se o presidente do Ceará descobriu que a ilha não tem o laudo, aí é totalmente diferente. Mas eu já dei o caminho aqui. Eu já dei o caminho, diferente. Se o Ceará descobrir uma forma de interditar a ilha, é muito mais fácil de mudar o jogo. Porque aí, meu irmão, vai pra tapa. Mas eu percebi aqui que o Cupertino tá defendendo o indefensável. Ele tá dizendo. Se o podcast para poder comentar o G7, velho, isso aqui é um telecast de um jogo do esporte. E amanhã não vai ter ninguém da gente na final do Cearense. A gente não pode ter 800 pessoas aqui falando sobre todos os assuntos todos os dias, pô. É um assunto que surgiu dentro do programa. A gente vai ligar para ela, Léo, tu estás aonde? Não, tô na festa aqui da minha família. Bota aí uma live aí para dizer o que é que tu acha disso. Amanhã... Porque senão o Cupertino vai ficar chateado e vai dizer que a gente não está contemplando a visão do Ceará. Aí amanhã esse debate é só fazer essa pergunta. Amanhã é só fazer a pergunta que Léo vai estar aqui. Tá? E outra coisa, na semana da final, a gente vai ter vários programas com o Léo, com o Ciro, né? A gente vai fazer cobertura com todos os lados. Agora, isso aqui é um programa de um jogo do esporte. Já imaginou o Léo aqui, quebrando o feriado dele? Léo, vem comentar rapidinho aqui sobre Esporte e Petrolina. Pelo amor de Deus, tá? Mas eu acho isso foda quando a galera vai pro lado. Teve um cara lá, porra, o cara chamou de parcial, chamou disso aqui, ele no final disse que não é mais ouvir e tudo. Enfim. Aí disse que é um programa, só tem. Aí eu disse, tem um esporte, aí disse, porra, eu não conhece o projeto, assim, entrou assim, caiu de paraquedas e tal. Pô, amanhã tem uma final do Cearense, e a gente hoje, ainda bem no sentido de que conseguiu crescer, vai conseguir fazer uma final do Campeonato Cearense, onde toda a escala é de profissionais do Ceará, de pessoas do Ceará com muito mais ligados. E se algum aqui participar, é para acrescentar na live. Mas o podcast 45 minutos, a maioria dos programas, inclusive, não tem a gente. É isso que a galera... Será que a galera não entendeu e ficar focando nessa? A maioria dos programas, o pessoal do 40... Não, seria muito mais justo se você falasse Cássio do 45 minutos, Fred do 45 minutos, Celso do 45... Porque o pessoal do 45 minutos é uma injustiça com as outras pessoas. Porque tem várias outras pessoas que estão juntas aqui com a gente, que ralam pra caramba e que estão nesses jogos, que falam do Ceará, do Fortaleza, do Vitória, do Bahia, do Náutico, do Santa Cruz, do Ceará, de todo mundo. Então, assim, para restringir aqui, acho amanhã a gente não vai estar. E o programa está lá, está escalado e tal. Enfim. E outra coisa, assim... Não é a visão do 45 minutos, tá? Não, se alguém pegar a visão do 45 minutos sobre a final, é a minha. A visão é minha, que de Cássio, certo?
Assim, não confunda. E Cássio, não trate como a visão. Se alguém é. pegar esse videozinho e falar, a visão do 45 não é do 45 minutos, é a minha visão, é da forma que eu vejo futebol. Amanhã, Léo, do 45 minutos, pode chegar e falar algo completamente diferente. Ele pode dizer, absurdo é o que Cássio disse. Eu acho isso. Então, não é a visão do 45 minutos. É a minha visão. Não é, e se isso não ficou claro, aí é um outro departamento. Não tem, E, enfim, sobretudo, Cássio, parte do que foi falado não é opinião, é informação. Veja só, o estádio, para ser vetado, ele precisa ter razões para ser vetado, tá? Então, não há nada, não há nenhum fator recente. Por exemplo, quando o Sport, a torcida invadiu o campo no jogo contra o Vasco, o Sport perdeu o mando de campo, assim como a torcida do Ceará invadiu o campo e o Ceará perdeu o mando de campo. Os dois perderam o mando de campo. Porque os dois estádios são suscetíveis à invasão. Tanto a Ilha quanto o Castelão são suscetíveis. Prova é que foram invadidos. Aí eles vão quase punir. Simbólico que a final seja justamente nos dois estádios, logo depois. Aí os clubes são punidos. Então a gente tem um argumento para debater. Nesse caso, não existe punição na história do futebol para um estádio que alagou numa noite e que no outro dia estava seco. E teve o complemento da partida que está no regulamento. O regulamento foi cumprido. Então, assim, a gente não pode, um mês antes, se no dia estiver chuva e o presidente do Ceará entrar lá no dia, imagens da Ilha, tá desse jeito, o presidente do Ceará tem direito, o juiz manda lá, a gente não vai jogar não, tá dando, tá muito ruim. Aí é uma outra história. Ou então chegou, disse, chegou, bicho, o estádio tá caindo aos pedaços, não dá para ter jogo. É outra história. Mas não há relatos disso, tá? Então a gente não pode fazer, como o Cássio falou, um Minority Report e dizer, meu irmão, talvez chova, talvez se chover alague, talvez se alagar na hora do jogo não dê para a bola rolar. Porque detalhe, jogo na chuva também existe no futebol, tá? Jogo na chuva, jogo com gramado pesado também é permitido no futebol. Não existe uma regra no futebol para dizer, choveu é melhor botar no campo. Não. O futebol é disputado também na chuva. O que não pode a regra diz, não pode ser disputada a partida quando a bola não tem condições de rolar. Naquele segundo tempo, existia chance da bola rolar no Sport ABC? Não existia. Não deveria nem ter sido iniciado aquele segundo tempo. Tá? Aí beleza. Qual que manda a regra? 30 minutos. Recuperou a condição? Não teve. Mais 30 minutos. Recuperou? Não teve. O jogo é no outro dia. Horrível se isso acontecer? Horrível. Mas é o que o regulamento diz. A gente não pode quebrar ou rasgar um regulamento porque um mês antes criou-se uma possibilidade. Infelizmente não pode. E aí não é opinião. Aqui realmente é uma... Aí dizer que tem com todo respeito, dizer que tem um contraditório disso, porra, meu irmão. assim, é foda, pô. Mas enfim. Mas outra coisa, mas eu vou repetir o que eu disse ontem. Eu aprendi que isso agora é razoável. Eu não sabia, mas eu aprendi ontem. Eu aprendi que tudo isso agora é algo razoável dentro do futebol, que é compreensível e que faz parte. Então, beleza, razoável.